é aquilo que você agradece a Deus por coisas que você tinha como alvo que se concretizaram. Então, quantos aqui querem ter muitos agradecimentos para contar? Ah, não, vou perguntar de novo, você não parece estar empolgado. Quantos aqui querem ter muitos agradecimentos para contar? Chegar no final do ano vai ter que ter um culto só para você. Por quê, pastor? Porque você vai ter tanta coisa para contar que vai precisar de um dia para você. Quem gostaria de experimentar isso? Falar de um carro novo, de uma casa nova, de uma viagem nova, de criança e não sei o quê. Gostaria? Mas isso só vai poder acontecer se tiver os alvos. Não vai ter como você agradecer por algo que você antes não orou. Não vai ter como você sentar para dar risada e falar assim, nossa, eu disse que ia acontecer, aconteceu, se antes isso não for um alvo. Se isso não for uma meta para você viver. Então, é engraçado, né? Que eu acho que todo mundo gostaria de orar e ressuscitar um morto. Ninguém gostaria de ver isso. Chegou no velório, cancelou o velório, porque você orou e o morto ressuscitou. Gostaria? Mas ninguém quer ir no velório, né? Ninguém quer perder o ente querido. A gente quer ressuscitar, mas não quer que ninguém morra. Mas o que você precisa entender? Que antes do milagre, precisa ter o processo. Então, se você quer ter agradecimentos, você precisa ter alvos, metas, coisas claras dentro do seu coração que você deseja viver. E o que você precisa entender? A primeira coisa é de que Deus tem bons pensamentos ao seu respeito. Então, se você acha que tem bons pensamentos para você, eu tenho para te dizer que Deus tem coisas ainda maiores do que aquilo que você está pensando. Então, você está pensando em trocar de emprego e ter um pouquinho de aumento? Não, Deus tem muito mais para você. Talvez você está pensando aí e vai se casar no próximo ano e quer ter uma festinha basiquinha para chamar os amiguinhos, para comemorar um pouquinho, e às vezes Deus tem muito mais para você. Então, o que precisa acontecer? Você precisa ter alvos, isso é base, mas você também precisa confiar em Deus. Você precisa confiar de que Deus pode trazer sobre você ainda mais do que você pediu. Mas a base tem que ter o seu pedido. Amém? Repete assim comigo: oração, visão clara, trabalho árduo e fé. Essa aqui tem que ser a vida do cristão. Sabe, se nós falarmos apenas sobre visão clara e trabalho, nós estaremos dando uma palestra de coaching. Mas quando nós entendemos de que nós trabalhamos, de que nós temos uma visão, mas de que em primeiro lugar nós confiamos naquilo que Deus tem reservado para nós, isso nos leva para um outro patamar. Sabe, irmãos, você precisa entender de que aquela música que você cresceu ouvindo, eu tenho certeza, do irmão Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Quem completa aí? Vida leva eu. Não é o plano de Deus para você. Por que esse não é o plano de Deus? Porque o desejo de Deus para você é de que você tenha planos, de que você tenha um rumo, um caminho, e confie de que Deus vai te conduzir até lá. Você não está aqui de passagem para ficar curtindo o que está acontecendo. Vamos ver o que vai acontecer aqui na minha vida. Esse não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que você crie um caminho. O caminho são os seus planos. E de que você ande nesses planos, sobre a confiança de que Deus vai abençoar aquilo que você decidiu viver. Quem consegue crer nisso? E eu quero ler um texto com você, está lá em Provérbios 16, no versículo 1. Olha só o que Salomão, o homem mais sábio que já passou da terra, escreveu aqui. O coração do homem pode fazer o quê? Vamos falar aqui primeiro dessa parte. Você pode ler esse texto de duas maneiras. Você pode ler ignorando a parte dos planos, dizendo assim, o coração do homem pode fazer planos, porque a resposta final mesmo vai vir de Deus. Ou você pode pensar da maneira que Deus quer que você pense. Deus quer que você faça planos, confiando que a resposta vem dele. Você entendeu o que eu disse aqui? Você não pode ignorar os planos. Você não pode ignorar a maneira que Deus está arquitetando as coisas. Mas de que o rumo dessa conversa é crer que Deus está fazendo em seu favor. Você tem certeza que você já ouviu a história de Davi?
Davi saiu de casa para matar Golias, e você sabe que é incompatível que ele vença Golias. Ele é um garoto de 16 anos, não sabe usar uma espada, não sabe pôr uma armadura, é pesada para ele. Mas ele fez um plano: 5 pedras para Golias e os seus 4 irmãos. Eu tenho um plano de matar o Golias, mas você sabe e eu sei que a única maneira que tem de matar Golias é confiando na mão e no plano de Deus. A Bíblia diz que Golias assolava o povo, e os homens aqui vão me entender o quanto essa afronta é difícil. Golias olha para o povo de Israel e fala assim: não tem homem aí não? Não é possível que nesse exército não tenha um homem para me enfrentar. E aí a Bíblia nos diz que todos ficavam amedrontados. Homens de batalha, homens de guerra, mas que não tinham planos para vencer. E aí chega um garotinho de 16 anos com um plano. Qual que é o plano? Eu tenho uma pedra para cada gigante. Golias veio, o que ele fez? Derrubou. Os outros não vieram, mas se viessem, ele estava preparado. Ele tinha mais uma pedra para cada um. O que é isso, irmãos? Ele fez planos, mas confiou que a resposta vinha de Deus. Ele disse assim para Golias: você pode vir contra mim, contra o que você quiser, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Irmãos, essa aqui é a vitória. Porque se você está do lado do time que vence e vence, não tem como você perder. Mas o que você precisa fazer? É chamar Deus para o seu time. É colocar os seus alvos em Deus. É colocar as suas metas de vida no Senhor. Quando você coloca as suas metas de vida no Senhor, o Senhor vai fazer, e quando você nem lembrar que tinha colocado isso, você vai começar a testemunhar daquilo que Deus fez na sua vida. Quando o pastor Fernando chegou aqui, em São Paulo, numa das nossas primeiras conversas, eu falei assim: pastor, eu quero ser pastor, e eu quero ser pastor até os 26 anos, você pode me ajudar? Na época eu acho que eu tinha 21. Ele falou: olha, eu posso te ajudar, mas eu não sei se vai ser com 26 anos. Mas o que eu tinha colocado no meu coração? Um plano. Irmãos, adivinha quantos anos eu fui ordenado? Com 26. Por quê? Eu fiz planos, mas a resposta final veio de Deus. E eu fui ordenado num ano de pandemia. Eu nem estava esperando que ia ter ordenação naquele ano, mas como eu tinha feito um plano e tinha colocado Deus no meu plano, Deus fez com que as coisas acontecessem. É dessa maneira que você tem que viver. A sua vida tem que ser direcionada pelo Senhor, porque o Senhor é o construtor de toda essa obra. A Bíblia vai dizer em Efésios que antes de que qualquer coisa existisse, Ele já tinha te escolhido nele. Você pode dizer isso? Você fala assim, ó: antes de que tudo existisse, Deus já tinha me escolhido. Você consegue entender o quanto isso é poderoso? Antes de que qualquer coisa existisse, você não é fruto do acaso. Você não veio ao mundo porque os seus pais planejaram você. Você só está aqui porque antes do que qualquer coisa existisse, Deus tinha construído um plano e você estava dentro do plano de Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você consegue perceber como que para Deus você não é qualquer um? Como que para Deus você não é mais um na humanidade? Você não é mais uma pessoa. Você é um ser específico, que Deus esquadrinhou, planejou, criou maneiras de se comportar, criou um propósito. E o que você precisa? Assim como quando você compra um item na sua casa que precisa ser montado, ou compra um item eletrônico que precisa ser explorado, você tem 2 maneiras de fazer isso. Você pode construir pelas suas próprias mãos. Alguém aqui já tentou montar um guarda-roupa sem seguir a orientação do como é que chama? Como? Manual. Já tentou? Uma vez, o Guilherme consegue. Não, o Guilherme, não, você abaixa a mão, Guilherme. Você consegue montar. A gente tentou montar um guarda-roupa lá em casa. Montamos. O problema é que quando você fecha a porta, ele fazia assim, ó. Eu não conseguia entender o porquê. Estava tudo perfeito, mas não estava perfeito. Por quê? Porque eu quis montar sem o manual. Deus tem um plano para você. E o único
único jeito de você dar certo é se for construído por quem o projetou. Se for construído com o manual em mãos. Eu tenho certeza absoluta da sua resposta na minha próxima pergunta. Quem aqui quer dar certo? Levanta a mão com mais convicção, tá? Quem aqui quer dar certo? Olha só, ninguém quer dar errado. Todo mundo quer dar certo. Mas qual que é o problema? É de que você faz planos, mas não coloca Deus. Você estabelece metas e alvos para a sua vida, mas você ignora o Senhor. O pastor acabou de falar da oferta das primícias. Eu tenho certeza que existem pessoas aqui que quando escutam a gente falar de primícias, fecham o coração. Ah, não sei o que, e não sei o que lá. Mas você sabe que a igreja é composta de pessoas. Quantos aqui querem prosperar? Não, mas é de verdade, se prosperar muito. Quem? Levanta a mão. Prosperar assim para ter muito dinheiro, para poder abençoar demais. Quem gostaria? Se todos vocês forem prósperos, o que vai acontecer com a igreja? O que, irmãos? Vai ter lógica, se todo mundo aqui for próspero, e a gente chegar na igreja e o prédio cair nos pedaços? Tem lógica isso? Então qual que é o objetivo de Deus? É que a igreja prospere. Mas para a igreja prosperar, quem que Deus prospera primeiro? Vocês. Então você precisa entender, Deus já tem enviado os recursos. Você não pode esquecer de Deus. Você não pode esquecer de quem trouxe você até aqui. Faz um plano aí, olha para a sua vida hoje. Você tem vivido coisas que você orou lá atrás? O lugar que você mora hoje é fruto de uma oração? A sua família é fruto de uma oração? O seu emprego, você um dia orou por ele? Um dia você pediu oração na célula, falou, eu queria que orasse pelo meu emprego, eu vou fazer uma entrevista. Alguém aqui? Alguém? Cadê? Os pais com bebê aí, são frutos de oração? É fruto de oração esse? O Luca no forno? Então, se você pede a Deus e tem visto essas coisas se acontecer, como que você pode olhar para o futuro e achar que Deus não vai realizar também esses seus mesmos alvos? Por isso que você precisa pegar os alvos e colocá-los em Deus. A Bíblia vai dizer que aonde o homem coloca o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então, aonde você põe o tesouro, o seu coração vai ser como uma bússola, ele vai apontar para lá. Se você quer dar certo, você precisa pegar o seu tesouro e colocar em Deus. Quais são os seus tesouros? É a sua família. Onde você precisa pôr sua família? São a sua condição financeira. Onde você precisa pôr sua condição financeira? O seu ministério. Onde é o seu ministério? Em Deus. Então você não pode achar que essas coisas darão certo fora do Senhor. Você não pode achar que as coisas na sua vida vão prosperar se você não pegar elas e colocar em Deus. E você precisa entender que tomar essas escolhas e essas atitudes, em alguns momentos podem parecer não fazer sentido. Vou te contar aqui o meu exemplo de vida. Eu cresci num lar cristão. E o meu pai sempre teve o desejo, o anseio de que um dia eu fosse um pastor. E ele sempre investiu para que isso acontecesse. E quando eu tinha ali uns 10, 12 anos, nós fazemos parte de um ministério, era bem pequena a igreja, e eram umas 3, 4 ruas da minha casa. E por inúmeras vezes o culto acabou e o meu pai falava assim, filho, vai a pé com a sua irmã, porque eu preciso levar embora no carro os irmãos que moram mais longe. Por que meu pai fazia isso? Ele estava querendo me ensinar de que a igreja era importante. E como que você acha que eu ia embora? Feliz? Eu falava assim, mas como é que pode? Eu não consigo entender. Eu falava para minha irmã, como é que o pai tem um carro, ele é meu pai, diz que me ama, e eu vou a pé e ele leva os irmãos de carro? Eu não entendo por que isso acontece. Mas o meu pai estava me dando uma lição. O que ele estava fazendo, irmãos? Ele estava pegando o tesouro, que era a família, e colocando em Deus. Era compreensível para mim naquele momento? Não, eu não enxergava isso. Mas se hoje eu sou pastor, é porque aos 11 anos meu pai me ensinou, valorize a igreja. Alguém pode dar um glória a Deus aqui? Então não tem como os seus planos, metas, alvos, não tem como o seu destino dar certo se você não colocar eles no Senhor. Os seus alvos precisam estar de mãos dadas com Deus. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Projeta de novo aqui, Provérbios.
16:1. Vou ler de novo. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Quem pode dar um glória a Deus por isso? E eu gostaria de te mostrar na palavra de Deus agora, um homem de Deus, que viveu a sua vida fazendo planos e realizando seus planos dentro da vontade de Deus. E esse é um dos homens mais importantes do Velho Testamento, mas a figura dele é muito negligenciada. Quem aqui já ouviu falar de Neemias? Quantos aqui já leram o livro de Neemias? Quantos conseguem achar com facilidade Neemias na Bíblia? Muitas pessoas não sabem onde está, ignoram. Mas por que Neemias foi tão importante? Vou só te dar um ponto histórico aqui. Hoje nós somos uma igreja e nós estamos aqui compartilhando a palavra de Deus, espalhados por inúmeros bairros, cidades, países, pelo mundo afora. E esse modelo que nós temos de igreja hoje, nasceu da ideia de Neemias. Foi Neemias quem trabalhou um processo geracional que ensinasse a palavra de Deus. Por que isso é importante? Porque serviu de modelo para nós. Alguém que entendeu a importância de compartilhar a palavra de Deus na localidade mais perto dos irmãos. Você pode dar um glória a Deus por isso? Um homem que viveu há tantos anos atrás tinha uma visão clara daquilo que Deus faria. E como é que Neemias surge na história? Qual que é o processo de vida de Neemias? Qual que era o alvo de Neemias? Neemias viveu um tempo onde ele foi levado exilado para a Babilônia. O que é ser levado exilado? Imagina que um outro país invade aqui Santo André, sequestra todos os homens, mulheres e crianças e levam para outro país para serem escravos. Esse aqui é o contexto histórico de Neemias. Irmãos, vamos ser sinceros. Talvez 2025 não foi um ano muito bom para você. E normalmente quando o ano não é muito bom, você tem dificuldade de fazer planos e alvos, sim ou não? Porque quando você vê as coisas acontecendo, você tem mais facilidade de confiar de que elas darão certo de novo. Mas quando elas dão errado, você acha assim, não, eu já estou há tanto tempo aqui fazendo isso. Vou te dar um exemplo. Todos os anos, dia 15 e 16 de novembro, nós fazemos um evento chamado Amor que Pensa, que é para os irmãos solteiros aprenderem a se relacionar. E muitos irmãos já foram 1, 2, 3, 4 vezes solteiros. E toda vez quando chega perto desse evento, sabe o que eles falam para mim? Pastor, eu não vou não. Por quê? Eu já estou indo 4 anos solteiro e não aconteceu nada. Tem lógica? Tem lógica, irmãos? Tem lógica eu desistir porque até agora não deu certo? Tem lógica eu abandonar o plano de Deus porque as coisas ainda não aconteceram no meu tempo? É pelo contrário. Quanto mais distante parece que as coisas estão, mais você tem que decidir confiar em Deus. Porque assim, as coisas podem parecer demorar uma eternidade para você, mas no estalar de dedos de Deus, você pode dormir na prisão e acordar governador. Você pode dormir pobre e acordar com a ligação. Eu estava aqui orando, decidi te mandar um dinheiro e isso te enriquecer. Você pode dormir desempregado e no outro dia acordar com a ligação do emprego dos sonhos. Por quê, irmãos? Porque tem um texto que a gente esquece muito da palavra de Deus, de que não existem impossíveis para Deus. Aí você não ouviu o que eu falei. Não existem impossíveis para Deus. Não existe nada que se coloque diante de Deus, que Deus tenha que sentar e coçar a cabeça para pensar, como é que resolve isso? Você acha mesmo que Deus precisa fazer reunião no céu, irmãos? Temos um problemão lá na terra aqui que foi aluguel atrasado. Você ri, né? Você ri, mas quando é o seu, você acha que não vai pagar. Como é que Deus vai me curar, irmãos? O que é doença para quem ressuscitou morto? Alguém consegue pensar numa doença que possa ser impossível para Deus? Alguém pode acreditar que é impossível que alguém se converta se o apóstolo Paulo se converteu sem ninguém pregar para ele? Vou repetir. Não existem impossíveis para Deus. Então, se não existem impossíveis, não existe meta ou alvo que eu escreva num papel que Deus não possa realizar. O que você precisa ter? Primeiro, um plano.
Você precisa ter um plano, como é que eu vou chegar nisso? E o segundo, confiar. Confiar de que Deus vai abrir as portas. No começo do ano, eu estava pregando em janeiro, aí eu falei, irmãos, o meu carro está quebrado. E o meu carro quebrava pra caramba. Ele continua quebrando, Alberto? Parou. Continua quebrando. Eu falei, não, Deus, eu quero trocar de carro. Aí eu falei no culto, irmãos, esse ano eu vou trocar de carro. Aí os irmãos deu glória a Deus, glória a Deus. Todo mundo com fé, crendo. Eu falei, mas como é que eu vou trocar? Não tem como trocar. Porque primeiro alguém tem que comprar isso aqui. Ninguém vai querer comprar isso aqui. Aí o dia que eu achei alguém para comprar, eu falei, olha, eu acho que Deus está mexendo na situação. Irmãos, troquei de carro. Tá, não, dá uma glória a Deus, irmãos. Troquei. Eu fui dormir num dia preocupado e acordei no outro dia dando risada. Falei, como é que Deus fez isso? Você precisa crer de que Deus, para realizar o milagre, precisa de uma matéria-prima. E a matéria-prima é o impossível para o homem. Então, se você já tem o impossível, eu quero dizer, você já tem o material para Deus executar o milagre. E Neemias foi levado para o exílio. E qual que era o alvo e o sonho de Neemias? Voltar para Israel e reconstruir os muros de Jerusalém. Mas qual que era o empecilho? Ele era um escravo. Ele estava fora do seu país. Ele não conseguiria realizar essa obra. Então, a primeira coisa que Neemias teve no seu coração, o desejo de reconstruir o templo. Vou ler com você Neemias 1, do versículo 3 ao versículo 5. Projeta para mim aqui. Olha só o que ele diz. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acharam na província, estão em grande miséria e desprezo. E os muros de Jerusalém estão derribados, e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Irmãos, o que Neemias estava fazendo aqui? Ele estava processando o que aconteceu. Você sabe que é importante que você processe o que acontece na sua vida, né? Quando Jesus leva os discípulos para tomar ceia, e depois lá em 1 Coríntios Paulo vai descrever, tem um trecho que diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois disso, coma e faça parte da ceia. O que é examinar-se? Examinar-se é sentar e fazer um cálculo do seu ano. Como é que foi o seu ano? Você experimentou milagres? Os seus alvos foram realizados? Aquilo que não foi realizado por quê? Por que isso não aconteceu? Por que os alvos não saíram do papel? E aí talvez você vai ler e você vai chorar. Você vai lamentar. Você vai falar, Deus, socorre-me. Mas depois disso, você precisa se levantar, refazer os planos e confiar de que Deus continua abrindo portas diante do seu caminho. Neemias tinha um alvo, voltar para Israel. Por quê? Porque ele tinha ouvido relatos de que o povo estava em miséria, de que o povo estava destruído, de que os muros foram derrubados e as portas foram queimadas. Ou seja, a cidade estava em ruínas. E eu te pergunto, você acha que era o desejo de Deus que Jerusalém estivesse destruída? Você acha que Deus realmente queria que o povo passasse por aquilo? Claro que não, irmãos. E com que base eu posso te dizer isso? Com a base de que a palavra de Deus diz de que Deus tem bons pensamentos ao seu respeito. Você pode dizer assim para mim, ó, fala assim, ó, Deus quer que eu prospere. Deus quer que eu tenha saúde. Deus quer que o meu casamento prospere. Deus quer que a minha família se converta. Ponto. É isso que Deus tem para você. É isso. Ah, pastor, mas eu estou brigando com a minha mulher. Ah, mas você falou prosperar, eu fui mandado embora. Ah, você falou de saúde, eu estou doente. O cenário atual não muda o que Deus deseja ao seu respeito. Se Lázaro está morto aqui, gelado, já está até cheirando mal, eu tenho que crer que nem que seja no quarto dia, ele vai chegar e vai falar, Lázaro, levanta. E o que Lázaro faz? O que Lázaro faz, irmãos? Não, vou continuar morto. Não, devolve a pedra. É isso que ele faz? Ele respeita a palavra de autoridade e ordem que traz da morte para a vida. É isso que você tem que crer.
O cenário atual das metas não alcançadas, dos alvos não realizados, não definem o que Deus planeja para você. Porque antes que tudo existisse, Ele já tinha te eleito nele. Jeremias 1:5, quando você estava no ventre da sua mãe, Ele já tinha lhe constituído profeta às nações. Efésios vai dizer que quando você ainda estava no pecado, Ele já tinha morrido por você, e tirando você da morte, produzindo vida. O que é isso? Que aquilo que Deus tem para você não tem a ver com o seu cenário atual. Você pode estar pobre hoje, mas Deus te criou para riqueza. Sua família pode estar destruída hoje, mas Deus criou a sua família para ser um padrão. Sua família pode não estar convertida hoje, mas a Bíblia diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que é isso, irmãos? Uma coisa é a realidade do mundo que você vive hoje. Outra coisa é o mundo que Deus planejou para você. Se você quer que o seu mundo natural seja invadido pelo plano de Deus, você precisa ter um plano. Você precisa ter um plano. E às vezes o plano vai ser assim, Deus, eu não sei como minha família vai se converter, mas em 2025, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Alguém crê nisso? Alguém consegue perceber Deus movendo as coisas ao seu favor? Irmão, se 2024 foi difícil, você precisa acreditar que depois dos dias de inverno, é o verão ou a primavera que vem depois? Vai vir outro dia bom, que depois da noite vem amanhã, que depois das lágrimas derrubadas, vai vir a gargalhada e a alegria. Você precisa crer nisso. E Neemias tinha o desejo de voltar e reconstruir o templo. Ele tinha o desejo de ver a cidade se levantando novamente. Olha o que ele vai dizer lá em Neemias 2:5. E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha graça em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu os reedifique. Ou seja, ele tinha um alvo, reconstruir os muros destruídos de Jerusalém, para restaurar a proteção e a dignidade do povo. Ele tinha uma dependência de Deus. Antes de agir, Neemias orou e jejuou, buscando a orientação de Deus. Ele reconheceu que a obra era grande demais para ser feita sem a ajuda divina. Irmãos, talvez diante do cenário da sua vida, você fala assim, é impossível resolver isso aqui. E aí o que você precisa fazer quando você chega no impossível? Você precisa chamar Deus. Você precisa trazer Deus para o jogo. Imagina, quem gosta de futebol aqui, você está jogando aí, e aí você tem no banco o Messi, em boa forma, 2012, 91 gols no ano. Só que ele está no banco. Seu time está perdendo. Do que você precisa? Só pôr o Messi no jogo. A mesma coisa é na sua vida. Talvez está dando errado, mas Deus está só esperando você incluir os seus planos nele. Porque quando você incluir os planos nele, tem uma resposta da palavra de Deus. Ele vence e vence. Você não vai perder. Quem aqui quer vencer? Quem aqui quer ter coisas grandiosas para agradecer a Deus? Então você precisa trazer Deus e a vontade de Deus e o plano de Deus e os alvos de Deus para a sua vida. É disso que você precisa. Então você precisa pedir oportunidades para Deus. Esses dias o irmão veio me falar, pastor, eu estou evangelizando lá, mas não está dando certo. O que eu preciso fazer? Eu falei, você precisa fazer uma oração. Qual que é a oração? Deus, eu quero uma oportunidade para pregar o evangelho. É a única coisa que você precisa. Talvez você não está prosperando. Você pede para Deus, fala, pai, eu quero uma oportunidade para prosperar, uma porta aberta diante do meu caminho. E aí o que Deus faz, irmãos? Deus cria a oportunidade. Tem um irmão que andou conosco um tempo e ele está hoje fora dos caminhos de Deus. E sempre quando ele me vem à memória, eu oro por ele. Falo, Deus, cria uma oportunidade para eu poder falar com esse irmão. Eu nunca mandei mensagem. Aí quando foi essa semana, ele falou assim, e aí, mano? Aí ele falou, não, quer dizer, e aí, pastor? Ele quis dizer, não, paz, pastor. Pastor, eu estava vendo aqui umas notícias sobre o fim do mundo,
e Jesus vai voltar quando? O que aconteceu, irmãos? Você acha mesmo que foi pela curiosidade dele que ele foi pesquisar que o mundo está acabando? Claro que não. Deus gerou uma oportunidade. Deus conectou a oportunidade comigo. Aí ele falou, não, eu vou na célula. É na sua casa? Ele falou, então eu vou ir na célula. Está vendo como é que Deus trabalha? É assim que Deus quer trabalhar com você. Peça a Deus oportunidade. Tenha um plano. Seja convicto daquilo que Deus vai fazer e peça por oportunidades. Então vou repetir o que Provérbios fala. O coração do homem faz planos, mas a resposta final vem da boca de Deus. Você precisa viver sobre essa inspiração. Segunda coisa que Neemias fez, ele inspirou o povo a trabalhar. Neemias 2, do 17 ao 18, diz assim, então lhe disse, estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas, vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixemos de ser opróprio, e lhe declarei como boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, dispõemo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Irmãos, Deus confiou uma obra nas nossas mãos. Nós estamos aqui juntos, edificando a igreja videira em Santo André. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Estamos em mais lugares, né? Temos células em São Paulo, em São Bernardo, em São Caetano. Estamos espalhados, assim como a videira se espalha. Ou seja, você é um trabalhador dessa obra. Então, no seu coração, precisa ter ânimo para que juntos nós possamos viver grandes coisas. Sejam coisas que aparentemente são pequenas e coisas que são grandiosas. Vou te falar uma coisa que é pequena. Nós temos o objetivo de trocar esse carpete aqui. Arrancar ele. Quem quer participar do dia que a gente vai arrancar? Tem que arrancar. Falou, pastor, um dia vamos arrancar e a gente deixa no canto, e a hora que os irmãos chegarem, falando, agora nós vamos pôr o piso. Para esse sonho, esse alvo do nosso pastor se transformar numa realidade, todos aqui juntos precisam estar dispostos a trabalhar por essa obra. Eu estou falando aqui de algo natural, que é uma reforma de um prédio, mas que ele demonstra algo espiritual. É se nós estamos caminhando para o mesmo lugar. É se nós temos o mesmo objetivo de edificarmos uma obra impactante nessa cidade. Quem está junto para viver isso? Vou perguntar de novo. Quem está junto para viver isso? Fica com a mão levantada, não abaixa não. Aí, pastor, já dá para trocar o piso, ó. Você dá um glória a Deus aí? Vou repetir. Para a igreja prosperar, quem tem que prosperar primeiro? Quem quer prosperar aqui? Então, é um detalhe o piso. Pode fazer o orçamento, pastor, vai dar tudo certo. A gente já tem o alvo. Aí tem aquela cadeira ali, ó. Quem acha bonita aquela cadeira ali, ó? A gente queria ter 800, pastor? 800 cadeiras daquela. Mas só tem 2. E aquela estava quebrada, ontem eu e o Léo arrumou. Para ter 800 aqui, precisam ter irmãos que estão dispostos a comprar a cadeira. Não, pastor, eu vou comprar aqui a cadeira minha e da minha casa. Não, pastor, Deus me prosperou, quero dar 20 cadeiras. Alguém? Alguém quer dar 20? É assim, irmãos. Quem aqui gostaria de ganhar um carro 0 km? Chegar a Carvalho, cadê o Carvalho? Ouvi. Fala, Carvalho, vamos na concessionária lá que você vai comprar um carro. Eu vou te dar um carro 0 km. Pode escolher a cor, pode escolher o que você quiser. Pode escolher o carro que for, eu vou te dar. Quem gostaria de ganhar um carro assim? Mas você sabe que mais poderoso do que ganhar um carro desse é ser a pessoa que vai chamar o outro para dar o carro. Porque mais prosperou aquele que deu. Você dá um glória a Deus aí? Então você precisa decidir algo na sua vida. Eu não quero ser um abençoado, eu quero ser um abençoador. Eu quero ser alguém que está disposto a pôr a mão no bolso e fazer com que as coisas aconteçam. Aí fala assim, pastor, eu tenho esse sonho também. O dia que Deus me prosperar, eu vou ser esse camarada. A palavra de Deus diz assim, que quem não é fiel no pouco, não será fiel no muito. Se você não é generoso com o que você tem hoje, escreve o que eu estou falando. Você não vai ser generoso quando tiver demais. Alguém? Fala assim, eu serei generoso com o que eu tenho hoje. Bom demais isso, dá uma glória a Deus aí. E ele decidiu voltar para lá para reconstruir, e ele fez isso com a ajuda do povo. Então, junto com o povo, eles começaram a trabalhar na reconstrução. Mas você precisa entender uma coisa,
toda vez que você se posicionar para viver aquilo que Deus tem para você, a oposição vai se levantar para que você não continue. Ninguém dá um glória a Deus. Ninguém quer. Ninguém quer oposição. Ninguém quer alguém que vai falar assim, vai dar errado. Só regresso. Que aquilo que você põe a mão caia. Ninguém quer. No nosso plano perfeito, a gente assim, ó, planejou hoje, amanhã deu certo. Não é? Não, Deus falou que vai me dar um carro, eu vou na concessionária e vou sair no primeiro dia com o carro e vai dar tudo certo. Ninguém quer precisar ir 20 vezes na concessionária. Ninguém quer insistir para que as coisas aconteçam, mas é um fato. Toda vez que você se posicionar, a oposição vai se levantar contra você. E quem que é a oposição? A oposição é o nosso adversário, o maligno. Entenda uma coisa, o diabo não é rival de Deus. Por que ele não é rival de Deus? Porque Deus é grande demais para ter rival. O diabo é o seu e o meu rival. E ele não está feliz quando você se posiciona. Ele não está em paz. Ele não está tranquilo que você está aqui hoje. E o que ele faz? A palavra de Deus diz que ele trama planos contra você. Para tirar a sua vida, para que você não prospere. E você precisa entender uma coisa. Você não precisa crer no diabo para que ele venha agir na sua vida. O diabo não é como Deus. Ele não precisa de fé. Ele age até na incredulidade. Do que ele precisa? De um espaço. Um espaço sem Deus. Um espaço de dúvida. Um espaço de incredulidade. Por isso que você precisa entender uma coisa. Quando você está do lado de Deus, você está do lado de Deus e ponto. Você não pode ser alguém que às vezes está com Deus e às vezes não está com Deus. Por isso que você tem que entender que Deus não é uma religião. Que você não vem à igreja cumprir um ritual. Que você vem no culto, aí você posta o story lá. Já viu o story? Só agradece. E filma o louvor. Alguém já viu um story assim? Deus não te chamou para ser o crente e só agradece. Deus te chamou para um relacionamento. Para uma vida. Cadê os irmãos casados aqui? Não, eu vou te dar a oportunidade de valorizar o seu casamento de novo, tá bom? Cadê os irmãos casados aqui? Tem que ser com... Irmãos, tem que mostrar que é bom ser casado. Vou perguntar de novo. Cadê os irmãos casados aqui? É bom ser casado, irmãos? Mas às vezes não tem adversidade. Às vezes não parece que ela ocupou o adversário na sua vida. Às vezes parece. Que ela olha e fala assim, não, o que você está fazendo? Ué, acabei de acordar, eu nem sei o que está acontecendo, ela já está brigando. Se vocês não estiverem juntos, em um relacionamento, decidindo avançar juntos, não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Por quê? Porque para que um relacionamento dê certo, vocês precisam decidir viver juntos. A mesma coisa é a sua vida com Deus. Deus não é amante, para você ver de vez em quando. Hoje depois do almoço lá, eu vou ver Deus na igreja. Só um pouquinho, também não vou passar a noite com ele, não, senão vão desconfiar. Acabou o culto, eu vou voltar a viver minha vida. Deus não é assim. Deus te chama para um relacionamento diário, de vida, que envolve o seu casamento, a criação dos seus filhos, o seu trabalho, que é como você dirige, que é como você se comporta, que é como você trata os outros. Por quê? Porque é uma vida com Deus. Não é uma religião. Não é um dia, vou invocar Deus aqui, nossa, que bom. Tchau, Deus, obrigado. É para uma vida. Então, se você quer que os adversários fiquem pelo caminho, você precisa decidir viver uma vida com Deus. Alguém pode dar um glória a Deus? Olha só o que diz em Neemias. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. O alvo aqui é restaurar a aliança do povo com Deus. Ele organizou a leitura pública da lei, liderada por Esdras, e levando o povo ao arrependimento e à renovação espiritual. Uma coisa que Neemias tinha no coração dele, é que ele precisava orar antes de agir. E de que quando o inimigo se levantava contra acusações,
ele se prostrava diante de Deus em oração. Você sabia que o povo de Israel tinha uma maneira peculiar de ir à guerra? Eles avançavam contra o inimigo. E quando eles chegavam no lugar da batalha, eles precisavam acampar antes da batalha. O normal é que o exército acampasse de frente para o inimigo. Por que você dorme de frente? Porque se o inimigo vir, eu vou estar preparado para lutar. Mas você sabe como é que Israel se posicionava na guerra? Eles não se viravam para o inimigo. Eles se viravam para a arca. Ah, não, você não entendeu o que eu falei. Todo o exército virava para o inimigo, mas Israel virava para a arca. Eles colocavam a arca, que significa a presença, no meio do acampamento. E eles dormiam, não eram preocupados com o inimigo. Eles dormiam valorizando a presença, porque quem tem a presença, vence os inimigos. Quem tem o Senhor como primeiro, não tem adversário, irmãos. Por quê? Porque Deus nunca perdeu uma batalha. O diabo estava no inferno dando risada. Matamos Jesus. Quando no terceiro dia, ele levantou da morte para a vida. O dia que ele achou que venceu, foi a sua maior derrota. Por quê, irmãos? Porque o Senhor vence e vence. Essa precisa ser a confiança da sua vida. A confiança não está no seu trabalho, não está no seu esforço, não está na sua qualificação, não está enquanto você é bom em fazer o que você faz. A sua vitória está enquanto você confia em Deus para que Ele te faça vitorioso. O quanto você consegue depender de Deus para que Ele transforme um derrotado como eu, como você, num vitorioso. E qual que é o resultado disso? É que as pessoas vão olhar para a sua vida e vão falar assim: mas como é que isso aconteceu com você? Que dia que deu certo? Porque até esses dias você não tinha nada. E olha onde você está agora. Porque, irmãos, essa é a manifestação da graça abundante de Deus, dando tudo a quem não merece nada. Alguém consegue crer nisso? Essa é a forma como o povo de Deus vence. Queria pedir para o louvor subir? Então entenda uma coisa, você precisa planejar com sabedoria. Ele avaliou a situação e planejou a obra e delegou as tarefas. Ele permaneceu fiel. O que é permanecer fiel? É que mesmo diante da oposição, Neemias confiou na força de Deus. Quando Lázaro morre, Maria e Marta mandam avisar Jesus: meu irmão está doente, vem visitar ele. E aí Jesus vai de primeira, ele fala não para os discípulos: não, vamos esperar um pouco. Vamos esperar um pouco para chegar. E quando chega lá, Lázaro já está morto há 4 dias. Por que você acha que Jesus fez isso de propósito? Era para mostrar de que ele tinha um poder que era além da cura, que era o poder da ressurreição. Ele estava dando um recado ali, de que não existe morto que ele não possa levantar, de que não existe dificuldade que ele não possa reverter. Irmãos, a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é Deus fazendo o impossível na vida de pessoas que não podiam viver aquilo. A Bíblia diz que Ana e Penina, todos os anos, subiam ao templo, porque o marido ia agradecer pelos filhos que Penina dava a ele. Penina ele tinha 2 esposas, Penina e Ana. E a Bíblia diz que Ana ficava entristecida, porque ela subia ao monte todos os anos, ao templo todos os anos, para agradecer pelos filhos de Penina, mas ela não tinha filhos. Até que um dia, ela é pega no templo orando, e quando o sacerdote chega perto dela, ele fala assim: você está bêbada? Você está bêbada dentro do templo? Ela falava: não, eu estou pedindo a Deus que me dê filhos. Filho era a causa impossível de Ana. E ela estava lá, todos os anos, pedindo por filhos. E Deus enviou um filho. Você sabe quem que foi o filho? Samuel. Não, irmãos, o milagre já estaria resolvido dela ter um filho, qualquer um. Mas Deus reservou o melhor
Deus trouxe Samuel, o último juiz e o sacerdote que ungiu o primeiro rei de Israel. Olha só, irmãos, era impossível ter filhos, mas Deus não queria só dar filhos para Ana, Deus queria dar o filho. Deus queria fazer com que o impossível se transformasse em alegria, em geração. Porque hoje nós estamos aqui celebrando Jesus, que é filho de Davi, que foi ungido por quem? Samuel. Samuel que chegou na casa de Jessé e esperou até ouvir de Deus, é esse. Você entende como é que Deus pega o impossível e Ele consegue pôr dentro da história aquilo que parecia impossível, se transformando em algo grandioso? Você pega a genealogia, Raabe está lá. Quem já ouviu falar de Raabe? E desculpe aqui, perdão a palavra, sabe quem que Raabe era? Raabe era uma prostituta. Por que ela foi incluída na genealogia? Porque Deus pegou a história de uma mulher prostituta e transformou ela numa valente, que estava disposta a guardar o povo de Deus. Irmãos, o que Deus tem para você não é só a resolução de um problema. Deus quer pegar o problema e transformar em algo grandioso, mas você precisa ter fé para se apropriar de que você está do lado de Deus, de que Deus tem bons pensamentos ao seu respeito, de que Deus está preparando algo para você, de que você não está esquecido, de que você não está abandonado, e de que ainda que a situação da sua vida possa ter colocado esses paradigmas na sua cabeça, essa não é a verdade de Deus sobre você. Você pode dizer assim: eu sou amado, e essa é a verdade sobre mim. Você pode erguer suas mãos e dizer isso novamente? Fala assim: eu sou amado, e essa é a verdade sobre mim. Você pode agora fechar os seus olhos e dizer isso? Eu sou amado, e essa é a verdade de Deus sobre mim. Você pode dizer, olha, imagina a sua vida diante de você. Você consegue dizer para a sua vida: eu sou amado, e essa é a verdade de Deus sobre mim. Você consegue olhar para os seus problemas e falar: eu sou amado, e essa é a verdade de Deus sobre mim. Você consegue olhar para o impossível da sua vida e dizer: eu sou amado, e essa é a verdade de Deus sobre mim. O coração do homem faz planos, mas a resposta final vem da boca de Deus. Você consegue ficar de pé nessa noite? Você consegue erguer suas mãos ao céu? Você consegue fechar os seus olhos e começar a repetir isso? Eu sou amado, essa é a verdade de Deus sobre mim. Não existem impossíveis para quem foi escolhido por Deus. Não existem impossíveis que Ele não possa realizar. Vida em nome de Jesus. Você pode aplaudir.